Olha só, pessoal, que coisa mais linda que acabou de abrir aqui as flores. Parece que é Bleu. Essa Ora Pronobis, essa espécie de Ora Pronobis maravilhosa. Adoro consumir as folhas dela em saladas cruas principalmente, porque essa folha dela tem pouco oxalato. Então a gente pode consumir as folhas dela crua. E tem um sabor bastante agradável, né? Bastante suave assim, então a gente pode colocar em diversas receitas. Ela é uma planta muito fácil de ser multiplicada, né? Aqui eu estou fazendo mudas para colocar na cerca do terreno aqui de casa. Então eu peguei aqui, enfiei esse raminho dela aqui nesse vaso, nessa terra, né? Aqui a gente pode ver esse outro ramo que eu coloquei aqui nesse outro vaso, que inclusive em breve eu vou estar reabrindo o meu horto, né? Para vender mudas. E aí a gente pode simplesmente cortar aqui, né? Um raminho dela e colocar ela na terra, e a gente vai fazendo mudas dela. Depois ela vai crescendo e dando essas flores lindas, né? Que só abrem uma vez, as abelhas vêm, polinizam ela e depois ela dá o fruto, né? Aqui a gente tem outras flores dela que ainda vão abrir, né? E ela fica sempre assim, abre uma flor, abre outra, né? Cada pontinha dela aqui é uma candidata a dar flores novas. Então a gente está sempre, né, observando ela como uma planta ornamental, mas também como uma planta alimentícia e medicinal, né, nutracêutica. E tem também suas funcionalidades, né, como ficar na cerca por causa dos espinhos dela. Então, uma planta bastante interessante. E eu fiz, né, algumas receitas com ela nesse livro aqui, que eu estou lançando, que se chama Punks, o Sabor da Natureza, que é um livro onde eu tenho diversas receitas saudáveis para a gente consumir as plantas, né, de uma forma mais interessante, porque o meu primeiro contato com as Punks veio através desse livro aqui, né, que se chama Punks no Brasil. É um livro muito interessante, eu aprendi muitas coisas com ele, mas, por exemplo, aqui, se a gente vê as receitas, né, que são indicadas aqui nesse livro com a Ora Pronobis, por exemplo, esse mousse aqui feito com os frutos, né, da Ora Pronobis. E aqui, por exemplo, se a gente vê, leva leite condensado, leva creme de leite, né? Uma série de coisas que, enfim, eu não consumo, não considero saudáveis, né? Então, pensei em produzir receitas mais saudáveis. Fazer um livro de receitas mais saudáveis. Então, vou mostrar para vocês aqui uma receita que eu fiz com a Ora Pronobis. E essa daqui é a receita, né? É um soufflé de batata doce branca com Ora Pronobis. Ele é muito gostoso, é uma receita que eu adoro fazer, ela rende bastante, né? Aqui tá a Ora Pronobis, né? Nessa receita eu utilizei as folhas dela picotada, né? Aqui a gente tem os ingredientes da receita, a forma de preparar ela, né? Como faz cada coisa. Essa receita aqui eu fiz porque eu lembrava de como minha mãe fazia, né, um soufflé que era muito gostoso, que ela fazia com creme de leite, é claro, né? Então aqui eu bolei uma forma mais saudável, né, de fazer um soufflé que é feito com semente de girassol, enfim. Isso aqui são os estudos que eu fiz ao longo dos anos, né, aprendendo a consumir as Punks de uma forma mais saudável. Então, aproveitando para continuar a mostrar o livro para vocês, quero mostrar para vocês também essa receita aqui que eu fiz, que é a sopa de abóbora com ortiga vermelha, né? Essa planta que também é super saudável. Vou mostrar para vocês as receitas que são sugeridas aqui no livro das Punks, mas só para mostrar para vocês, ela está aqui, essa ortiga vermelha, ela está brotando aqui, né, saindo desse vaso aqui. E é uma planta muito interessante, super rica em micronutrientes, né? Uma planta super saudável. E vou mostrar para vocês aqui a receita dela no livro das Punks. Se vocês verem que eu deixei marcadinho, ó. Só para mostrar para vocês, né? A Laporteia stons, ortiga vermelha. E aqui dá uma descrição dela, né? Da forma de consumo dela, que fala um pouco sobre os usos dela: antimicrobiano, anti-inflamatório, tem uma alta atividade antioxidante, possui óleo rico em salicato de metila e tal, tem ações interessantes para problemas pulmonares e estomacais, analgésica, também pode ser considerada abortiva, anti-inflamatória, enfim. Tem diversas descrições aqui, mas se vocês, por exemplo, forem ver as receitas, né? Uma das receitas sugeridas é urtiga milanesa, né? Onde leva ovo, leva óleo, né? Leva farinha. Isso aqui é uma coisa que, sinceramente, eu nunca fiz, né? Mas nem na minha maior inocência nunca fiz isso.
mas imagino que não deve ser uma coisa muito saudável, né? Então eu vou ler uma receita mais interessante com essa planta, que é essa receita que eu estava mostrando para vocês, a sopa de abóbora com ortiga vermelha. Claro que eu não ia fazer a sopa de abóbora de uma forma qualquer, né? Eu fiz essa receita utilizando a abóbora, porque a abóbora ela tem que ser cozida para poder liberar a maior parte dos carotenoides dela, para ela poder absorver, né? Eu não gosto muito de consumir as coisas cozidas, mas essa é uma receita interessante, por exemplo, para o inverno, né? E você que consegue, por exemplo, ao invés de fazer as folhas de abóbora à milanesa, as folhas da ortiga vermelha milanesa, você colocaria farinha de trigo, ovo, colocaria para fritar, ficaria, né, uma coisa super estressante para o seu intestino, tudo mais. Você está consumindo uma coisa que é saudável, sim, que é a folha da ortiga, que é antimicrobiana, anti-inflamatória, antioxidante, tudo mais, mas está colocando ovo, está colocando farinha de trigo, está colocando fritura, isso para mim não faz sentido, né? Então aqui, por exemplo, a gente está colocando essa folha, que é uma folha interessante, ela vai vir cozida junto com essa sopa de abóbora, que é feito com semente de girassol, né? Vai enriquecer essa sopa de abóbora com os micronutrientes, com as propriedades nutracêuticas da planta, da ortiga vermelha, né? E também dá um sabor interessante. Essa sopa de abóbora ela fica muito gostosa, por exemplo, e nada impede aqui de você enriquecer essa sopa de abóbora ainda com alguma semente, né? Poder enriquecer essa sopa de abóbora aqui com semente de jaca, por exemplo, né? Ou outras castanhas, né? Eu também sugiro aqui em diversas outras receitas no livro, como por exemplo castanha de pinhão, né? A gente tem diversas receitas aqui, e aí vocês podem entrar em contato comigo para adquirir esse livro, né? E aprender um pouco mais sobre formas saudáveis de consumir as plantas, né? Por exemplo, aqui tem um escondidinho de jacalhau, o jacalhau. Aqui são as receitas com pinhão, por exemplo, um palmito com pinhão, hambúrguer de ora pronobis, enfim, diversas receitas. Um hambúrguer que não leva carne, né? Um purê que não tem creme de leite, não tem manteiga, né? Enfim, diversas receitas saudáveis. Sucos também, né? Sobremesas, nós temos pratos principais, sobremesas, sucos, né? Aqui, por exemplo, tem um cookie de jatobá e baru, semente de baru, por exemplo, né? Um brownie de alfarroba com creme de cupuaçu, sorvete de açaí jussara com banana, iogurte de coco com cupuaçu, né? Todas receitas sem leite condensado, sem nenhum ingrediente de origem animal, né? Tudo de origem vegetal e feito da forma mais saudável possível. Então, se vocês tiverem interesse aí de adquirir esse livro e melhorar a alimentação, aprender mais técnicas de consumo da Spunk, entre em contato aí para adquirir o livro de vocês. Se vocês não tiverem interesse de adquirir o livro físico, vocês podem adquirir o livro digital, o e-book. Eu posso mandar por e-mail de vocês e vocês pagam um valor mais simbólico em relação ao livro físico, que eu recomendo que você tenha, porque às vezes você está com vontade de ver alguma coisa que você não lembra, não quer ficar rolando lá no telefone. Você pega o livro, você pega uma coisa física mesmo, abre aqui, olha as receitas, olha a forma como está escrito, né? Eu acho bastante interessante, até mesmo para te guiar durante o momento que você estiver fazendo a receita. Se você ainda assim se sentir um pouco inseguro de realizar as receitas, eu estou gravando um curso online onde eu vou ensinar a fazer cada uma dessas receitas e algumas outras mais, né? Então você vai poder ter um pouco mais do meu suporte ali, né? Para poder te ajudar a tirar suas dúvidas, né? Suas inseguranças, para você poder executar algumas receitas aqui, que nem todas elas são tão fáceis assim, como essas outras que eu mostrei, né? Tem algumas coisas aqui mais elaboradas que vão necessitar realmente de um pouco mais de conhecimento, de bom senso, né? Do que o que pôde ser descrito aqui no livro, né? Porque o livro permite a gente passar uma ideia, mas nem toda a ideia, né? Todo o conceito da receita pode ser descrita, né? Muitas coisas a gente precisa ter uma sensibilidade ali, né? Dos ingredientes, se tá bom ou não, se tá maduro ou não, né? Enfim, uma série de coisas que eu vou poder explicar melhor durante o curso online. Então, se você tiver interesse também de adquirir o curso online, pode entrar em contato, que eu vou ter o maior prazer de poder te guiar durante essa construção desse conhecimento para uma alimentação mais saudável, de maior contato com a natureza, com as plantas, né? E aprender cada vez mais a melhorar nossa alimentação e nos tornarmos pessoas mais saudáveis, né? Mais conscientes, longe dessa indústria que está sempre aí querendo vender o veneno pra gente, né? Enfim, adoecer os nossos corpos. Então é isso. Valeu, gente!
Então, galera, aqui a gente tem o jambu, que é essa plantinha aqui, que é super interessante também. Eu adoro consumir essas folhas dela aqui em saladas. Ela não tem o efeito tanto de deixar a boca dormente quanto as flores dela, né? Se vocês não sabem como multiplicar essa planta, basta pegar essas flores dela aqui assim, quebrar ela. Quando você quebra ela, você vê aqui que tem várias sementinhas dela aqui, ó, tá vendo? E a gente pega a semente dela e espalha assim no vaso. Depois elas vão brotando aí, se espalhando pelo quintal. Ou você pode simplesmente pegar o ramo dela, que por exemplo a gente já vê raízes saindo, tá vendo? Então a gente pode quebrar o ramo dela aqui simplesmente, ó. Quebrou o ramo dela e enfia ela de novo na terra. E assim a gente vai reproduzindo ela, né? Uma planta super interessante. E eu também tenho algumas receitas dela aqui no livro, né? Tem, por exemplo, esse tabule de quinoa com jambu e vinagreira, né? Aqui a gente usa as folhas do jambu, né, para poder fazer essa receita, que é muito interessante. Ficou muito gostosa essa receita de tabule. E aqui a gente também tem essa outra receita aqui, que é o suco de laranja com gengibre, jambu e couve-flor. Couve, na verdade, couve normal, folha de couve, né, que a gente coloca aqui junto com essa receita, faz esse suco muito gostoso. E o jambu também pode entrar no suco vivo da luz do sol, que é essa outra receita que está aqui. Também fica muito gostoso colocar as folhas do jambu na nossa alimentação. O jambu também tem uma série de propriedades muito interessantes, né, como uma planta antisséptica, antimicrobiana, né, tem muitas propriedades nutracêuticas, né, tem vitamina C, enfim. É uma planta que eu gosto muito de consumir, que fortalece nossos sistemas, né, ela lembra um pouco o agrião, talvez. Pode ser utilizado em diversas receitas aí de saladas, pode ser consumida crua tranquilamente, né? E também tem algumas receitas dela aqui no livro, então se você tiver interesse de aprender um pouquinho mais sobre a skunk, entre em contato aí para aprender mais. Valeu!